Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Agora oficialmente, né? Tá começando a live a Cicatrizes Psicológicas do Relacionamento Abusivo, que vai ser com a Michelle Duque. Daqui a pouquinho ela já tá entrando aí, vai ser Michelle Duque e a Franciana, a Fran, que vai estar aqui participando com a gente, tá bom? Fazendo a mediação. A Fran também é psicóloga, ela vai estar fazendo essa interação como colaboradora da Brabs. E a Michelle tá chegando aí para poder fazer essa interação com vocês, ela é psicóloga também, para poder trazer esse tema sobre uma visão da psicologia, falando sobre cicatrizes psicológicas do relacionamento abusivo. Olá, Michelle. Deixa eu inverter. Pois é, tanto botão que a gente tem que apertar aqui. Boa noite, tudo bem? Bom, tudo ótimo. E você, como é que tá? Pronto, boa noite. Tudo jóia, tudo em ordem. Oi, Michelle, boa noite. Prazer, Franciana. Agora eu cheguei. Prazer, Franciana. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar podendo trocar essa ideia, trocar esse bate-papo, trazer essa troca de informação, né? Sobre um tema tão importante, né? Tão relevante, de tanto cuidado que a gente precisa. Boa noite para quem está entrando. Muito falado e, né? Isso mesmo, Michelle, mas vai ser ótimo, você vai ver. Vai ser algo super tranquilo. Já tem 59 pessoas aqui, olha só. Muita gente interessada, né, nesse tema. Nossa, gente, estamos... Uma situação de 100 pessoas. A gente está muito importante. Uma movimentação ótima. Então, pessoal, a gente está fazendo aqui nossa live. Vou refazer a introdução agora que elas chegaram. Cicatrizes psicológicas do relacionamento abusivo. A gente vai falar sobre o processo e o caminho entre vítima e sobrevivente da violência doméstica. Eu não lembrei o termo específico que a gente marcou com o título. Mas, bem, hoje a gente está aqui com a Michelle Duque, que é psicóloga, nossa psicóloga convidada de hoje. E para fazer mediação, a gente está aqui com a Franciana, que também vai fazer essa mediação. Ela é psicóloga, ela vai estar fazendo essa mediação, essa interação com a Michelle Duque. Eu logo vou estar desligando minha câmera aqui, meu microfone, vou deixar vocês assumirem o assunto. Volto de vez em quando para poder trazer umas questões, algumas pontuações, algumas coisinhas. E estou acompanhando os grupos, recebendo as mensagens lá. Então, se tiver alguma mensagem importante que tenham mandado no grupo ou no meu privado, eu trago aqui para vocês. E, bem, gente, a live de vocês, sintam-se em casa, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado pela participação das duas e muito obrigada também. Eu que agradeço. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada por essa oportunidade da gente trocar esse conhecimento. Fico sempre à disposição, viu, Nicolas? Você também, Fran. Muito prazer. Da mesma forma, eu também agradeço, é um prazer enorme estar aqui, conhecer mais pessoas falando para o mundo, né, dos cuidados que a gente precisa passar e ter com as pessoas que passam por esse tipo de situação constrangedora, né, e ao mesmo tempo bem traumática, que é a violência doméstica, os relacionamentos abusivos. E você que vai trazer esse tema aí sobre cicatrizes psicológicas do relacionamento abusivo. O que fica, né? Na verdade, o que sobra desse relacionamento, sobra, de uma né? situação desse? O que sobra? Perfeito, né? Isso mesmo, Michelle. Quando sobra, né? O Nicolas me passou bem? Que no final você quer 15 minutinhos. Estou. E vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo ok? Viu? Só relembrando aqui, o Nicolas pediu para deixar 15 minutinhos no final para você fazer aí uma atividade, não é isso? Com o público? Que é para eu poder ficar aqui monitorando o tempo, né? E avisar. Certo? Você me dá um ok aqui. Tá certo, Michelle. Pode deixar. Fique à vontade. Porque o assunto vai desenrolando, né? A gente vai se perdendo aí na hora. E o tempo é assim, vai a passando. questão da importância, né, de falar sobre isso, sobre o tema. E isso é uma das coisas que mais ajudam também para quem passa pela situação do abuso psicológico, né? Porque o abusador, ele tem essa necessidade de isolar a parceira, de
porque as pessoas, né, as outras relações em si, elas caracterizam uma ameaça para ele. Então, quanto mais informação ela tem, mais possibilidade de se fortalecer diante dessas pessoas, melhor, né? Melhor para a vítima, para o Sim, abusador, por né? conta do domínio, não é? Ele vai tendo domínio, ele vai tendo controle sobre a situação. Então tem um pouco disso, né? Não é, Exatamente. Michele? Então, já teve gente perguntando se vai ter palavra-chave, Nicolas. Como é que funciona isso? Sim, tá, gente? No caso, daqui a pouco eu vou falar para vocês, vocês anotem, porque o formulário de pergunta vai ser pedido. Tá ok? Certo. Tudo bem, então. Nicolas, se tiver questão, você manda pra gente também. Estão aqui agora, claro. O que para você seriam as cicatrizes psicológicas, Michele? Como a gente pode entender as cicatrizes psicológicas de um relacionamento abusivo para a gente poder jogar essa introdução e já deixar o pessoal tirar essa dúvida principal, né? Que no caso seria a questão matriz dessa live. Quando a gente pensa, então, em cicatriz, a gente vai pensar no que aquilo te causou um dia, né? A cicatriz representa algo que foi curado, mas por debaixo daquilo, por atrás disso, né? Antes disso, passou por sangramentos, infecções, dores. Então, qualquer cicatriz, né? Por maior ou menor que seja, em qual grau ou escala, eu acho que vem além de um marco para te lembrar o quão forte essa mulher foi, o quão forte essa mulher é, perceber que ela passou por situações que não foram fáceis, que não foi difícil, né? E isso o abusador, né? Ele tenta potencializar, ele tenta minar essa fortaleza que existe na mulher. Então, quando a mulher consegue cicatrizar alguns tipos de feridas que a gente pode classificar como uma autoestima, como um potencial, como um equilíbrio mental, enfim, várias questões pode estar envolvida dentro de um ambiente que é exposto, né, periodicamente com traumas. E à medida que a gente tenta superar esse trauma, vai sendo cada vez mais difícil da gente conseguir se restabelecer. Então, não há estrutura psíquica que aguente, não há saúde mental que aguente diante de um ambiente que vive o tempo todo te diminuindo, te colocando para baixo, te reduzindo, né? Como se as suas vitórias, os seus desejos, os seus anseios não tivessem nem necessidade de ser colocadas e vistas, né? E nem necessidade de ser de fato exercida. Mas para a gente pensar, então, numa relação destrutiva, numa relação abusiva, eu trouxe um livro para vocês que eu acho que é uma psicóloga, psicoterapeuta de, se não me engano, de Texas. Ela lançou esse livro, se não me engano, em 2011. E tem um tema que eu acho que já ajuda bastante a gente pensar, que é o seguinte: se ele é tão bom assim, por que eu me sinto tão mal? É esse livro aqui, da Evelyn Neal, não sei se vocês estão vendo, né, que vai falar um pouquinho sobre relações destrutivas. Para quem gosta de ler, é um livro maravilhoso, sensacional, tem uma leitura muito gostosa, muito fácil de ler e é muito convidativo, né? E aqui a gente começa a pensar, eu separei para vocês, formas do abuso, né? Muitas vezes as mulheres e a sociedade em si também aprende que um relacionamento abusivo seja só uma violência física. E desde que não seja atingido esse nível de violência física, qualquer outro tipo de violência pode ser concedida nessa relação e isso não se categoriza como um relacionamento abusivo. Porém, de um outro lado, essas relações abusivas, em maior grau, maior escala, vão sendo mais difíceis de ser identificadas. Então, aqui, essa autora, ela coloca, deixa eu aproximar aqui para vocês. Está dando para ver? Acho que não dá para ver. Pelo menos aqui para mim, não. Não. Para mim também não. Eu vou explicar então mais ou menos como é. É como se fosse isso. Para quem está pedindo o nome do livro, tá me ouvindo? Do WhatsApp, tá? Quem está pedindo aí nos comentários o nome do livro, eu mandei nos grupos do WhatsApp. A pessoa acabou de perguntar o nome do livro. Eu acho que a gente digita, que é melhor, não é? Eu mandei no WhatsApp, nos dois grupos. Sim, no final. Mandou? Tá, é um livro maravilhoso
E ela coloca assim, enquanto é fácil identificar uma relação abusiva quando existe agressão física, mas à medida que essa relação vai tomando outras diretrizes, onde vai havendo um abuso emocional, depois um abuso mais sutil, depois um abuso mais velado, isso fica muito difícil de conseguir identificar. E é a partir da dificuldade dessa identificação que a gente vai percebendo quantas cicatrizes vão gerando diante disso. Porque para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que é, vamos imaginar esse abuso velado, aquela metáfora da rã, né? Se a gente coloca uma rã em água fervente, ela pula rapidamente dessa água. Mas se a gente coloca essa rã dentro dessa água numa temperatura gostosa, uma temperatura confortável, e a gente vai aumentando gradativamente, essa rã vai se acostumando até que ela se percebe fervida. E as relações veladas, elas começam justamente assim. É uma forma muito sutil, onde a mulher se vê confusa, magoada, irritada, envergonhada, cheia de remorso, né? Porque o manipulador, ele tem uma capacidade muito grande de fazer jogos mentais, de distorcer essa realidade. Ele geralmente tem aquela falta de responsabilidade. Isso, junto com essa falta de responsabilidade, uma falta de transparência, né? Aquela famoso comportamento do que não condiz com o que ele faz, né? Enfim, o famoso bate-a-sopra. Então, começando dessa forma gradativa, aos poucos, nas convivências, o parceiro, ele começa a ir diminuindo, a ir menosprezando, aí coloca como se as suas vitórias, por exemplo, você conseguiu perder peso, você conseguiu ser promovida no trabalho, você conseguiu mudar de cidade, conseguiu, né, ir para a sua faculdade, e tudo isso não tem importância, tudo isso não é uma necessidade que seja para ele como reconhecimento. Porque para o abusador, só existe duas coisas no relacionamento. Na verdade, ele não tem o certo que é errado. Eles não são muito empáticos, né? E um perfil de uma parceira de abusador é ser muito empática, é ter uma excessividade em responsabilidade, é evitar conflitos. Então, já que eles se comportam dessa maneira sutil, é muito fácil que eu, né, deposite, né, transfira essa responsabilidade para minha parceira. Ela pegando isso, tá tudo ok, né? E uma das coisas que costuma confundir, eu acho que uma das cicatrizes mais profundas, né, é tanto essa confusão da pessoa começar a se questionar da sua própria sanidade mental diante das acusações sutis, né, daquela agressão disfarçada com gentileza, né, uma máscara usada em forma de gentileza. E à medida que isso vai acontecendo, a mulher vai perdendo a sua autoconfiança. Por mais que ela tenha uma autoestima elevadíssima e ela entra numa relação, não há estrutura que consiga, né, aguentar isso por muito tempo. Quanto mais tempo você fica nessa relação, mais fraca você se sente, né? E aqui eu separei, pessoal, para a gente conversar algumas características de homens abusivos. Por que eu tô falando disso? Porque isso vai correlacionar também com o que vai gerar na mulher, tá? À medida que a gente vai trazendo isso à tona, outros sentimentos vão sendo despertados, né? Então, algumas características de uma pessoa, de um abusador, a gente pensa que ele é muito intenso, ele se envolve demais, ele tem necessidade de um contato constante, ele leva essa relação a sério em pouco tempo, ele é desrespeitoso, ele não tem um histórico de cooperação com as pessoas, ele desencoraja a sua parceira. Olha quanta sensação, né? Quanto sentimento vai subindo aí, né? Ele faz favores que não são pedidos, né? E aí a parceira se sente desconfortável. Liga várias vezes, ele te monitora, ele controla, ele é possessivo, ele é ciumento, ele é manipulador. Nada é culpa dele, sempre é ele quem tem razão, é extremamente egocêntrico. Ele trata a mulher diferente na frente dos outros, questiona você e as suas decisões, e é lógico, tenta te isolar.
Mas, como isso tudo muito bem manipulado, né, eu acho que o que ajuda a mulher a identificar se ela se sente numa relação abusiva é ela se perguntar como ela se sente nessa relação, né? Se você tem a sensação de se sentir sempre pequena, sempre desestimulada, sempre intimidada, né? Isso vai aumentando cada vez mais, aliás, vai minando cada vez mais esse potencial. Porque, na verdade, o abusador é uma pessoa extremamente insegura. Então, ele precisa projetar em você, diminuindo você, para que ele se sinta bem. Então, à medida que ele vai ganhando essa força, lembre-se, ele não é empático, né? Ele não tem. Quando a gente tem essa questão de empatia, automaticamente a gente consegue pôr na balança o que é certo e o que é errado, né? Então, já uma vez que eles não são empáticos, eles não vão ter essa responsabilidade. Porque, afinal das contas, alguém precisa ter essa relação e não são eles, né? E isso fica muito difícil, pessoal, porque à medida que a mulher vai estando nessa relação e ela vai tentando trabalhar, resolver o problema em si, a questão em si, fica cada vez mais difícil porque o foco não é o problema para o abusador. Por mais que a mulher se desgaste, né? Mais uma cicatriz gerada aí, né? Por mais que ela desgaste, por mais que ela se retorce, por mais que ela se contorcione para resolver um problema, ele geralmente é resolvido. Porque para o abusador não existe empatia. Ele só quer ganhar ou perder. É como se fosse um jogo, né? Então, a forma como ela vai tentando resolver essa situação, essa relação, como manter essa relação, isso vai gerando desgaste, né? Tanto mental como físico, psicológico. E é lógico, o tema de hoje a gente está abordando o relacionamento afetivo. Mas a gente pode pensar em relações abusivas como mães, com pais, com filhos, com Relação de chefe, trabalho, não seja lá é, o que for. Michele? Relação de trabalho também. Exatamente. Chefe, né, em De chefia, subordinados, liderança, sempre exatamente. em menor, exatamente, menor ou em maior escala. E uma das Uhum. coisas que, assim, que a experiência clínica me trouxe, que é muito interessante, é quando as mulheres começam a contar, ou até homens, né, também, mas quando as mulheres começam a contar a história triste, a história difícil que esse abusador teve, né, uma situação de vida que traumatizou, né, e é lógico, todos nós temos, né, momentos da vida que foram difíceis, que marcaram, que foram traumáticos, que precisam ser superados. E à medida que elas Sim. vão descrevendo a história desse parceiro, é como se isso fosse uma justificativa para poder permitir esse abuso. E aí, quando a gente devolve, né, no consultório para a parceira, tá, mas a dor que você tem dos seus problemas, dos seus traumas, dos seus medos, enfim, seja lá o que for, você usaria essa dor né, para colocar a dor no outro, para transferir essa dor para o outro, para fazer machucar o outro? E é é até comum de se esperar como elas se pegam perplexas, né? Como assim? Lógico que não, algumas se alteram, algumas, né, não conseguem nem elaborar muito bem. E aí quando a gente faz, né? Então tá, então agora vamos inverter. Elas ficam horrorizadas com a resposta quando elas falam não, mas quando elas percebem que esse não é recíproco, né? Então, isso é uma das coisas que podem ajudar também a você perceber se você está passando por uma situação de. Deixa eu só pegar aqui que eu estou vendo se me está mandando alguma Tá, coisa. tem Uma relação de abuso. tem uma frase aqui de uma pessoa que colocou aqui, muito interessante. Minar a autoestima da mulher também é uma maneira de controle. A mulher perde um pouco da sua autonomia. E perde mesmo, não Uma é? Ela excelente fica tão frase. confusa que perde mesmo essa autonomia. Exatamente. Porque para o abusador, né, a relação ela é um jogo, né? Ele tem que ter o controle, ele tem que estar dentro de tudo. Ele é o poder supremo, né? Sim. Então,
automaticamente a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, não importa o quanto elevada ela é no começo da relação, ela vai Sim. minando, não existe. Porque além de tudo isso, ele tenta isolar a parceira, ele tenta, né, o famoso padrão bate-a-sopra, né? Do tipo assim, nossa, o seu trabalho, você fez tão bem o seu trabalho, pena que seu amigo entregou primeiro, né? Então é sempre acompanhado, né? Uma humilhação acompanhada com uma sutileza, com uma gentileza, né? Sempre nesse lance de depreciação. Acaba acreditando nas falas do abusador em relação a ela. Acaba acreditando nas falas do abusador em relação a ela. E geralmente eles E você se... eles não acabam uma relação, né? Falar. Geralmente eles não terminam uma relação. É muito... É a mulher que precisa dar um fim nesse ciclo. E é muito mais difícil a gente se ver fora de um relacionamento abusivo, porque o que costuma acontecer dentro de uma relação é a codependência. E aí, quando a mulher consegue, de fato, sair dessa relação, é muito comum, né, essas idas e vindas, né? Por quê? Porque a gente costuma, às vezes, confundir uma coisa que é muito comum da gente perceber. A mulher, ela confunde abstinência com saudade. Então, saudade a gente tem daquilo que foi bom. Porque é muito comum quando a gente finda uma relação, a gente ficar memorando, né, as boas lembranças. Mas a abstinência a gente tem daquilo que não, que é, às vezes até é uma coisa que faz bem, que é bom, mas que não nos faz bem, entende? Então, isso costuma confundir muito, né, as mulheres. E realmente, se você tiver sorte, ele vai dar um fim nessa relação, mas o que não é muito comum. Então, eles começam a usar as armas mais próximas que eles têm. Filhos, pais, amigos. Sempre uma maneira de tentar manter conectado a essa vítima. Uhum. Essa que você falou da abstinência com saudade. Eu lembrei de uma fala, sabe, de uma paciente que eu atendi, que ela vivia numa relação abusiva, já no nível muito grave, já muito elevado, porque já eram muitos anos nessa relação, mais de 20 anos. E ela dizia assim, quando ele resolvia dar um tempo, que ele saía de casa, passava um tempo fora, mas depois ele voltava. E aí ela dizia assim, nossa, doutora, quando a gente se encontra, parece assim que a gente está vivendo um amor como se fosse pela primeira vez. É aquela paixão, é aquele envolvimento. E nem parece que ele passou esse tempo sumido. Essa fala que você trouxe da abstinência. Eles são, né, extremamente. Eles são extremamente amorosos, sedutores. Isso é uma característica muito presente, né? Quando querem ser, né? Atenciosos, carismáticos, preocupados. Mas até o momento que eles querem. E aí, de repente, eu até anotei aqui uma coisa bem bacana sobre isso, que a mulher, ela começa a pensar no momento, e deixa eu só ver onde que tá aqui, gente, que é muito legal isso que eu anotei. Enfim, eu não vou achar agora. Se eu achar, depois eu conto. Mas é muito bacana. Mas ela se perde no momento e ela não consegue perceber se ela tá com o agressivo, o manipulador, ou a vítima, o atencioso, o amoroso, porque realmente, de fato, gera muita dúvida na gente, né? Então, se você sente com frequência que seus sonhos não têm valor, que suas vontades não têm valor, você começa a fazer coisas para que seu parceiro fique feliz. Esse livro aqui, gente, ele é maravilhoso, né? Você abandona as suas próprias atividades que eram prazerosas, né? Para ficar mais tempo com o seu parceiro. Você evita amigos, evita familiares. E isso você vai percebendo que aos poucos não resta mais nada de si. Se resta, é muito pouco, né? Por isso que quanto mais tempo você fica numa relação abusiva, mais difícil é sair dela. Porque à medida que isso vai passando, vai potencializando a sua redução que o abusador consegue com o tempo manipular em você. Sim.
E essa questão de manipular o ciclo Tem social bastante da também. pessoa é bem interessante mesmo, porque quando a gente pergunta quem é sua rede de apoio, né, quem são seus amigos, como é que sua vida social, quando a gente vai fazer esse tipo de pergunta, a pessoa se vê sem. Ou É, tudo é do lado e olha que do interessante. agressor, né? Exatamente. E olha que interessante. E ele começa minando, né, essas relações sociais, geralmente fazendo uma brincadeira, né, um disfarce de humor aí, depreciando o gênero da sua parceira, né, que logicamente não vai estar falando diretamente dela, mas ela se encaixa nesse gênero, por exemplo, se ele fala mal da mulher, se ele fala mal de competência de mulher, automaticamente ele não está falando da parceira, mas ela se envolve, né, quanto mulher. Então, é tão sutil, é tão velado, que às vezes, muitas vezes a gente não consegue identificar. E o quanto cada vez mais isso, o que fortalece uma mulher é o conhecimento. Então, quanto mais você puder conversar com quem você confie, puder expor isso, né? Lógico, com quem você confie, isso vai te fortalecer para você não voltar de novo para essa relação abusiva. Michele, eu estava vendo aqui uma pessoa falando sobre a questão da fase da lua de mel. Ela está falando aqui das fases, né, desse ciclo. Você quer aproveitar e falar, né, de todo esse ciclo, porque tem esse momento da lua de mel, mas também tem aquele outro momento que ele vai, né, sutilmente, até chegar no nível mais agressivo. Sim, é justamente isso. Começa, né, como a gente falou aqui da metáfora da rã, né? Começa de uma forma é tudo muito bom no começo. O início de uma relação com um abusador é maravilhosa, é muito gostosa, porque ele é atraente, ele te elogia, ele ajuda a elevar a sua autoestima, é convidativo, né? É uma relação cheia de paixão, cheia de desejos, cheia de loucuras, é uma verdadeira fantasia, né? Mas à medida que vai passando à medida que vai passando o tempo, essas homenagens, essas carícias, esses elogios, eles vão perdendo espaço e um espaço para a pessoa ir te depreciando, colocando defeito, né? Isso vai aumentando gradativamente. É como o que eu falei agora há pouco, né? Começa falando mal de mulher, isso não liga diretamente a você, mas você se encaixa enquanto mulher. Então, são pequenas coisinhas que aos poucos vai aumentando, até de fato chegar à violência. E quando a gente pensa também em relação abusiva, a gente não está falando só tanto da emocional quanto da física, né? A gente engloba psicológica, emocional, sexual, Patrimonial, né? financeira, Alguns. sexual, né, como você colocou isso. Exatamente. Tem várias esferas que a gente considera isso como uma relação abusiva. Michele, você ainda pode O que o estar Nicolas quer falando falar? sobre as características, né, desse abusador e tudo mais, como funciona esse processo de afastar a Uhum, das relações dela, da família, dos amigos. E a gente vai associando muito isso à depressão, por exemplo, né? São muitas coisas que a própria depressão faz com a pessoa. uhum. Esse afastamento, esse isolamento, essa redução do Sim, autocuidado, da autoestima, tem muito disso. E tem uma questão que sim. mandaram aqui no grupo Sim, porque. que fala sobre. Peraí, que agora tem que achar a questão. Aqui. Nicolas, e quando o homem é Tô gostando, tem abusado? um monte de gente comentando. E quando o homem é abusado na relação? Sei que não acontece com certa constância, mas como agir diante disso? No caso, como se constrói o ambiente da oposto ao que mais vemos, né? Oposto ao padrão. Quando o homem sofre o abuso sexual, ó, o abuso psicológico, o relacionamento abusivo. Entendi. Isso também acontece, tá, gente? A gente vê mais comentado, é lógico, nas mulheres, mas tem alguns estudos que falam, eu não vou me recordar de onde que eu li, mas que quando a relação abusiva vem da parte da mulher, geralmente costuma ser muito mais velado, porque a mulher ela tem esse costume social de ser mais empática, de ser mais social, de ser mais, né,
a menininha, né? Cuidadosa, Então, afetuosa, automaticamente isso né? É uma atrai. característica mais feminina. Culturalmente falando, a mulher é ensinada para ser assim, né? É Hum, lógico que a gente vem, né, em outra, existe várias discussões acerca disso. Mas o porquê que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai pensar numa relação abusiva, quando é o homem, né, essa característica tende, não tô falando que é, mas tende a ser muito mais velada. E quanto mais velada, né, quanto mais mascarada, quanto mais disfarçada, mais difícil de conseguir identificar. Mas essa pessoa que te perguntou, continua aqui que no final da live eu vou fazer um exercício. Quem sabe te ajuda a você a conseguir melhorar. Foi, se eu não me engano, uma Tem uhum. outras características. Michele também. Oi? Se eu não me engano, é uma sósia sua, Michele também, que Ah, mandou essa pergunta no grupo. Hum. E tem um pedido vamos lá então. se você depois poderia disponibilizar alguns materiais em PDF para poder mandar lá no grupo para eles sobre esse tema. Alguns materiais para estudo, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Desculpa, cortou um pouquinho, eu não consegui te entender. No caso, perguntaram se tem material em PDF que complemente essa discussão, para poder enviar para eles lá no grupo depois. Tem sim. É que eu não tô no grupo, né, o Nicolas? Depois você me manda. Eu tenho aqui ele. Mas na internet eu acho que eu consigo encontrar ele em PDF, sim. Mas eu tenho aqui só no físico, né? Mas tem material, tem Ah, o link bastante PDF coisa interessante para a gente estar. Depois. Uhum. isso aí a gente está na Teve graduação, a uma gente está pergunta. mais acostumado a catar livro em PDF. Aliás, tem um colega meu de faculdade Uhum. que está ainda há pouco. Verdade, né? Teve E uma pergunta aqui que era sobre o perfil. Qual o perfil do homem abusivo? Mas eu acho que você já tratou um pouco disso aqui no decorrer da live, Michele, né? Quando você falou dessa coisa, né, de persuasão, de sedução, de atenção. Né? Tem esse lado que é bom, que realmente é encantador, mas por outro lado tem o outro lado também que é, né, mais agressivo, mais firme, às vezes, em alguns comentários Sim, ofensivos, né? sim. Existe perfil tanto para o abusador quanto para a parceira de abusadores, né? Uhum, Perfil de abusadores são todos esses que a gente descreveu aqui, e tem algumas situações que uhum. geralmente a parceira começa a se colocar que potencializa essa manipulação, esse poder que ele tem, né, de manipular. Então a gente costuma ter pouca energia. O Nicolas estava falando da ansiedade e depressão. Nesse Sim. sentido, a gente pensa então talvez a depressão e a ansiedade como um sintoma, né? Porque à medida que a gente vive num ambiente onde constantemente vai atribuindo essas agressões psicológicas, físicas, sexual, seja lá qual for, né? À medida que a gente vai permanecendo, né, nesse constante diálogo com ofensas, com opressões, com diminuições, isso vai gerando um sintoma. Então, quando a gente precisa, é lógico que tudo precisa de um olhar, de uma análise para poder identificar, né? Mas se a gente pensar, né? Deu uma travada aqui no vídeo da Michelle, travou aqui um pouquinho. adoro aproveitar as travadas, então vamos lá, gente. Aproveitando a travada e Vamos já lá, né, Nicolas? a interação com a Michelle que ela vai fazer, que já está se aproximando aqui das 8h10, são 8h05, está se aproximando das 8h10. Estou muito acelerado. Nossa, Até as 8h15 a gente vai, 8h15 a gente vai para poder fazer a interação, que ela já vai trazer uma interação para vocês. E eu vou passar a palavra de verificação. Fran, qual a palavra de verificação que você acha que pode ficar legal para essa live? eita, posso escolher qualquer uma? Pode escolher qualquer uma. Fique à vontade. Meu Deus, deixa eu pensar aqui rapidamente. Faça as honras. Sedução. Oi? Sedução? Sedução. Ok, sedução então é a palavra de verificação. Vou anotar até aqui para poder colocar no formulário. Anotem, pessoal. Sedução. Vai estar lá para poder verificar. Vou anotar aqui Sedução. também. Do homem abusador, gente. Foi comentado, já comentaram sobre esse lado,
sobre esse Foi. aproveitamento até da fragilidade, né, gente? Que muitas vezes a mulher que passa pelo relacionamento abusivo, ela vem de um outro relacionamento também não muito bom, fragilizada. Às vezes Sim, o relacionamento foi até bom, mas terminou e ela está fragilizada. Então, quando chega uma pessoa como a cura para todos os seus problemas, acaba sendo uma complicação ainda maior, ela já fragilizada acaba se deixando levar. Então, isso complica a situação. Suzane, você pode mandar verdade. mensagem que a gente envia um grupo no privado, tá bom? A gente envia para você no Tá. privado. Tem grupos, tem vagas disponíveis, não estão lotados os dois grupos. Então você pode entrar. Thaís, sedução. Sedução pode fazer mal pro coração. Fizeram uma pergunta aqui, e o que fazer? O que fazer em relação ao quê? Em relação a sair desse relacionamento? O que seria exatamente, né? Porque geralmente a gente primeiro procura ver a rede de apoio da pessoa. É a primeira coisa para que a pessoa possa, se ela decidiu sair do relacionamento, né? Se ela decidiu dar um fim nesse relacionamento, precisa verificar a rede de apoio dessa pessoa, né? Dessa vítima, dessa paciente, dessa pessoa fragilizada nesse momento. Porque se ela não tiver realmente uma boa rede de apoio, vai ficar bem complicado ela se sustentar. Porque facilmente, qualquer recaída, a história lá que a Michelle falou da abstinência, qualquer recaída, ela vai lá e cede. Sim, sim. E Até aí porque entra de novo aquele tem ciclo, né? mais. Se reinicia. Mandaram aqui no É. grupo, a Priscila mandou aqui no grupo, que uma das características do abusador também é manipular as roupas que a vítima usa. E ele acha que é só um pouquinho ciumento, afinal ama muito ela, não é verdade? Então, sim, Sim, gente, a manipulação também está aí. Isso também impacta na autoimagem, porque ele não vai falar. No começo, ele vai até falar: não, pode trocar essa roupa e tal. Eu sou um pouco ciumento, você sabe, eu gosto pra caramba de você, eu não gosto de outros caras olhando. Mas depois ele começa a mudar o termo, né? Ah, tá pintando essa unha por quê? Vai ficar que nem puta? E começa a se tornar mais agressivo, mais ofensivo. Isso se torna cada vez mais nocivo para a autoimagem dela. Cada vez vai se tornando mais prejudicial. Nicolas, sabe qual foi o termo que eu escutei de uma paciente minha? Ela disse assim: olha, doutora, ele disse assim: eu gosto de você autêntica. Pra que mudar esse cabelo? Pra que fazer essa maquiagem? Olha o termo que ele usou. Eu gosto de você autêntica. Ou seja, Exatamente. não quero você se arrumando, eu quero você realmente de qualquer jeito. Por quê? Porque aí ele vai se sentir seguro. E ela, com a autoestima cada vez diminuída. E vai mudando, né? O ciúme ele vai crescendo. Começa com aquele ciúminho, o ciúminho vai aumentando, né? Depois já começa. Ah, tá fazendo esse cabelo pra quem? Tá fazendo esse cabelo pra Outra quem? pergunta. Legal essa que você falou agora. É mesmo? Bem padrão, né? Ah, você tá fazendo isso porque... E a mulher começa a chegar num ponto, gente, que começa com uma roupa mais curta, que tem que passar por uma roupa maior. Depois é a unha que ela já não pode. Depois é a unha que ela já não pode. É uma postiça que ela não pode colocar mais um alongamento. É o cabelo que ela já não pode mais pintar, não pode mais fazer. E isso tudo vai impactando na autoimagem dela. E quando os termos vão mudando, vão se tornando mais ofensivos, ela não só tem aquilo como uma coisa que está fazendo por ele, mas uma coisa que torna ela vulgar, torna ela imprópria, torna ela errada, socialmente não aceitável. Então isso vai se tornando cada vez mais agressivo, mais ofensivo, vai se tornando mais policial na imagem dela. E tem uma coisa que a Michelle falou muito bonito, que é bem interessante, foi bem importante, que eu marquei bastante, quando ela vai explicar o que são essas... Caiu aqui, gente. Desculpa. Pronto, Michelle. Ainda bem que você voltou. Isso, você voltou já quase no seu tempinho da atividade, né, Nicolas? Pois é, gente. Tem uma coisa que a Michelle falou muito nisso, que é quando ela vai descrever as cicatrizes, que são marcas que ficam depois de muito sangramento, de infecção, de dor. Então a gente vai falar sobre o que fica depois dela ouvir que as roupas que ela usa tornam ela mais vulgar, tornam ela imprópria, tornam ela socialmente não apresentável. Ah, mas você está indo visitar minha mãe, por que você está usando essa roupa assim? Para que esse batom exagerado? E assim vai indo. Ah, mas você fica lendo o dia inteiro. Para que você fica lendo o dia inteiro? Você não precisa disso. Vai estudar para quê? Vai fazer faculdade para quem? Quem você está querendo conquistar, conquistar? Quem você está conhecendo na faculdade? Né? Quem você tem interesse lá?
Então, tem muitas coisas que vão criando cenários cada vez mais tóxicos, mas cada vez mais limitantes para a mulher. E, como a Michelle também comentou, a questão da RAM, são coisas que vão mudando, vão aumentando gradativamente, que ela não percebe que está chegando naquele nível. Quando ela para para ver uma foto dela de 2, 3, 4 meses atrás, ela percebe a diferença que ficou na vida dela depois daquele relacionamento, o que mudou. E quando termina, às vezes descobre que o cara ainda é muito pior do que o que ela estava vivendo com ele no relacionamento, que pode impactar demais. Já vi casos de mulheres sendo ameaçadas, ameaçando, tendo que se esconder para poder evitar que ocorra algum tipo de represália, por medo. Então, é difícil quando a gente fala, mas vai sair do relacionamento. É complicado essa saída. Então, agora devolvo o bastão para vocês. Inclusive, alguém perguntou aqui se a pessoa não tem com quem contar. Não tem. Aí tem que se manter na terapia por muito tempo, até ela ir reconstruindo essa rede dela de contato. Haja terapia, porque uma das cicatrizes mais fortes que existe, é realmente essa autoconfiança em si. Né? A mulher, ela vai se esquecendo dela aos poucos nessa relação, e quando ela percebe, ela se esqueceu dela, ela não se reconhece nela mesma, né? Aquela fortaleza, aquele valor, aquela potencialidade, aquela mulher forte, guerreira, agora é uma mera lembrança, né? Ela não se vê mais. Então, eu acho que uma das cicatrizes que mais marcam é realmente tudo isso que a mulher vai se perdendo. Ela se perde dela mesma, né? Ela se perde do que ela é, do que ela gosta, do que ela pode, do que ela merece, do que ela quer fazer, entende? Então, isso é uma coisa que realmente tem pessoas que não conseguem sozinha e aí precisa de terapia, né? Dentro do consultório, a gente consegue perceber o quanto isso, infelizmente, ainda é muito presente. Não só em relações afetivas, né? Mas em outros, como a gente comentou aqui, em outros tipos de relações também. Mas eu acho que a visão, depois de que a mulher ela consegue, de fato, sair dessa relação e vencer essa relação abusiva, essa cicatriz, ela vem como uma bandeirinha, né? Um marco de vitória. Porque ela retoma para essa fortaleza, né? Isso demanda muito tempo, viu, gente? Tem gente que leva, inclusive, a vida toda para conseguir sair de uma relação abusiva, porque o momento que você descobre que você está numa relação, até de fato você sair, leva-se muito tempo. Geralmente, né? Leva-se muito tempo. E principalmente quando é uma relação muito mais antiga, né? Então, a cicatriz em si, né, realmente, são depressões, são ansiedades, são o próprio olhar dela com ela, né? Isso fica muito nítido, sabe quando? A gente percebe que antes essa parceira, ela ficava no passageiro. Tinha o motorista e o passageiro. O motorista, o abusador e a vítima passageira, né? E era muito cômodo para ela ficar nessa posição. E aí agora, depois que ela sai dessa relação, de repente ela se vê sendo a motorista. E aí isso causa um leve desconforto, que é muito comum acontecer quando sai de uma relação, né? Por que esse desconforto? Você aprendeu a desconfiar das suas próprias potencialidades. Você não acredita que você dá conta de dirigir, você não acredita que você sabe dirigir, você não acredita que você vai dirigir bem, porque o seu parceiro minou isso de você. Então, é esse desconforto emocional bem singelo que também ajuda a gente a conseguir identificar uma dessas cicatrizes, né? O quanto essa sutileza é tão profunda que às vezes nem a mulher em si consegue perceber. Então, quando ela vai para o lado do motorista, que ela percebe que essa potencialidade dela está desconhecida dentro dela, muitas vezes ela se perde. O que eu fiz? Por que eu tô assim? Né? Eu tenho motivos para estar me sentindo triste, se essa relação é tão boa, se ele é tão bom, né? Por que eu me sinto tão mal? Então, eu acho que quem se identificou com essas coisas que a gente conversou aqui hoje, se eu puder já entrar, né, Nicolas, nessa atividade que eu quero fazer com o pessoal aí que se identificou, que acha que passou por uma... Tem uma pergunta que quando uma mulher consegue sair de um relacionamento abusivo, ela em um próximo já fica mais... Eu não consegui acompanhar. Mas enfim.
Na máscara, as características, como era essa que você estava vendo, Michele? Quando a mulher consegue sair de um relacionamento abusivo, ela, em um próximo, fica mais fácil de se policiar, no caso. No caso, ela se resguarda mais no próximo relacionamento. É mais difícil ela entrar em um novo relacionamento abusivo. À medida que ela passa e enxerga isso, né, a cada experiência nova que ela tem, isso vai Sim, ficando mais fácil, né? É como se a gente fosse criando calos, isso. né? Mais É esperta a verdade. gente fica, menos dói, bate, a gente já sai. Então, o que ajuda é o conhecimento. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente fala, mais forte a gente fica. Menor o índice da gente poder entrar numa relação abusiva de novo, entende? Sim. Mas para todo mundo que se identificou com isso, se por alguma forma se sentiu tocada, se por alguma forma achou que faz sentido alguma escala, algum grau, não necessariamente numa relação abusiva, eu extraí desse livro, que é maravilhoso, uma frase que eu acho que vale muito a pena eu colocar aqui, que eu queria dividir com vocês. Opa, Mas vamos lá então, eu vou pedir para vocês então fecharem os olhos. Vou até colocar uma musiquinha aqui de fundo para ficar bonitinho, que eu gosto das coisas bonitinhas. Então, se você se identificou, gente, feche seus olhos, respira fundo. Imagine que você está dentro de uma sala branca, só tem você e as paredes. Não tem mais nada nessa sala. É o que ficou de você. Nada. Mas frente a isso, agora você pode pintar a cor que você quiser essa parede, decorar com os móveis que você quiser. Você pode colocar cadeira, você pode colocar cama, você pode colocar o que você quiser. E sabe por quê? Porque você é um ser valioso. Você é muito mais do que o seu corpo, muito mais do que todas as suas partes. Você é mais do que seu trabalho. Você é muito mais do que seu papel como namorada, esposa, mãe e essas responsabilidades. Você é mais que as características que você atribui a si mesma. Você é mais do que qualquer palavra usada para descrevê-la. É seu direito básico ser respeitada, valorizada, e você merece isso. Você é uma alma com necessidades, sentimentos, pensamentos e desejos. Como você é humana, seus sentimentos serão acompanhados pelas suas experiências. Eles são válidos e é seu direito sentir raiva, tristeza, medo, tanto quanto é o seu direito sentir felicidade e alegria. Seus sentimentos e necessidades são tão importantes quanto os dos outros. A sua felicidade é importante. Seu ser se estende muito mais além do que o seu corpo. Você deve amá-lo e respeitá-lo. Agora você não precisa mais se esconder. Agora você não precisa mais se fazer de pequena, fugindo das experiências que essa vida pode te oferecer. Você é valiosa e digna de deixar que as coisas cheguem até você. Então, mulher, homem, ser humano, abandone o medo. Devolva seu eu sozinha. Desenvolva isso sozinha. Aprenda a confiar em si mesmo, de novo. E se caso vocês não conseguirem, nós, psicólogos, estamos aqui para ajudar vocês a perceberem que o caminho de vocês são vocês quem criam. Pense nisso. Eu acho que esse é o meu recado para hoje. muito Eu linda a espero sua que... mensagem. Obrigada. Eu espero que eu tenha plantado sementinhas de amor, de potencialidade que existe em nós mulheres, em nós que já sofremos vítimas de certos abusos. Quando a gente percebe que a gente pode ir muito mais além, nada nos para. Então, para todo mundo que já se identificou com isso, as cicatrizes ficam, né? Elas ficam, mas isso é um sinal de vitória.
O quanto você foi forte, o quanto você foi poderosa, o quanto você foi mulher, homem. O quanto você deu conta de lidar com aquilo que um dia alguém falou que você não dava. Bem assim, né? Foi muito bom aqui o bate, né? Digamos assim, essa conversa, essa fala, essa troca, foi uma coisa bem descontraída, foi super tranquila. Eu me senti muito à vontade, vocês. Fico muito feliz. Eu confesso que eu estava bastante ansiosa, porque eu acho que essa é um tema que, assim, 1 hora, gente, é muito pouco. A gente quer falar tudo e não dá conta de falar nada, e a gente fica querendo levar informação, porque rende, né? Verdade, Mas viu, Michele? eu espero que eu tenha ajudado a plantar alguma sementinha do bem aí. Eu fico muito feliz. E se alguém tiver mais alguma dúvida, eu tô feliz com os comentários. Somos fortes. Muitos isso comentários, mesmo, muita gente na live. as mulheres não têm ideia do poder, não só as mulheres, né? Mas a gente desconhece o poder que a gente tem de quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa a se ver, quando a gente começa a mobiliar essa sala branca, que é o que ficou. A gente pode pintar, a gente pode despintar, a gente pode colocar o que a gente quiser, porque é nosso. E é a gente quem constrói. E se a gente parar aqui para pensar... É importante que levem disso tudo a experiência, a vivência, passem a experiência adiante, expliquem, apresentem, esclareçam, mostrem os sinais, reforcem. Não levem disso a culpa. Porque, gente, uma das coisas que é muito reforçado nos relacionamentos abusivos é justamente a culpa. Tudo é jogado para as costas delas e até o término do relacionamento a mulher acaba se culpando. Então, por isso que eles procuram uma parceira, né, extremamente responsável. A culpa tem que ser para alguém. Se você se responsabiliza, a culpa é toda sua. Pois é, né? Essa história da culpa. Você sai da relação e ainda é culpado porque a relação terminou. É cruel mesmo, né? Então a pessoa sai muito acabada, destruída. Precisa de muito apoio, precisa de muita ajuda para se refazer, para se reencontrar. Porque ela se perde, como você falou, ela se perde, ela se afasta da identidade dela. Ela nem sabe mais quem ela é. Exatamente. Então é um longo processo. Mas no fundo, eu acho que a gente exercer a gratidão é um grande caminho. Porque se não fosse talvez por abusos assim, a gente não se daria conta do quanto a gente pode ser forte, de onde a gente pode chegar. É muito, né? É meio doido pensar assim, né? Mas é só nos desafios da vida que a gente consegue perceber o quanta fortaleza existe dentro da gente. Então eu acho que é esse o recado que eu queria passar. Não se prenda, você não precisa mais ficar nesse papel de vítima, né? Quando a gente se prende nisso, a gente tende até continuar nos mesmos vínculos. Então, depois disso, você não precisa mais se prender. Você pode ser muito mais além do que vítima. E essa dor vai virar apenas uma cicatriz. Muito lindo mesmo, viu? É isso, pessoal. Acho que nesse pique a gente já pode caminhar para o encerramento, a gente já pode encerrar a live. Se tiverem perguntas, podem me dar. A gente tem 5 minutos ainda, 6 minutos agora, para poder finalizar. Queria agradecer demais, essa experiência foi muito boa, esse assunto foi muito bom. A live foi melhor do que eu estava esperando, eu já esperava muito, e acredito que eu esperava demais. Foi muito boa mesmo, de verdade. Obrigada. Aquele nervosismo todo antes não era necessário, viu? Fluiu. Confesso que eu fiz de coração aberto. Espero que eu possa ter tocado, se pelo menos um pouco, já é muito bom. Porque só quem passa sabe como que é complicado, né? Tá nessa situação. Verdade. Só quando a gente escuta também, né? Quando alguém chega até a gente, trazendo uma dor dessa, uma dor que é imensurável. Eu, assim, quero agradecer também por ter participado, por ter aprendido mais um pouquinho,
desse tempinho aí que nós Quem passamos teve a juntos. honra foi eu, gente, imagina. Algumas pessoas que deu boa noite eu nem tive condições de responder, assim, então eu quero agradecer a cada um que deu boa noite, né, que cumprimentou, que deixou aqui o seu comentário, que interagiu de alguma forma e nos ajudou também aqui. Com certeza. Muito bacana. Eu agradeço demais a participação de todo mundo. A participação no chat foi incrível. Essa interação no final foi fantástica. Fantástica demais. Muito bem colocada. Muito bacana. Adorei a música. Adorei Obrigada. que você conseguiu criar, tá? Muito bacana mesmo. Obrigada. Alguma coisa para poder falar que eu tô esquecendo. Ah, tá, gente. Palavra de verificação. Pediram de novo. A palavra de verificação é sedução. A Fran escolheu uma das características do abusador. Tá ok? Anotem. Amanhã tem outra live. Amanhã a nossa live é com a Vivian Reis, que é jornalista, Beta Hair, alguma coisa assim, o termo. Ela vai falar sobre o livro, ela já disponibilizou o livro, está gratuito, o livro Forceps. Ela vai falar sobre a violência simbólica no relacionamento abusivo. Vai falar também um pouquinho sobre o puerpério, que é um outro livro que ela está lançando. Então vai ser uma conversa agora de uma outra perspectiva. A gente vai falar um pouquinho mais sobre uma outra área de estudo. A gente vai estar conversando com uma autora. No sábado também tem uma com uma advogada, que vai ser muito show. Legal. Michele, quando quiser, a gente marca para poder fazer um novo encontro, marca uma live. Tô de coração aberto, Nicolas. Quando você precisar, pode contar aí com a gente. Foi fantástico demais. Ah, tá, lembrei o que eu tinha que falar. Gente, no meio dessa história inteira, dessa história toda, é importante lembrar a importância da terapia. Procurem terapia. É um local de apoio. Recomendem para quem estiver passando por essa situação. Porque ela vai ter... Tem terapia online hoje em dia, para quem fala, não tem na minha cidade. Né? 80% das psicólogas são mulheres. Tem isso também. Então, são mulheres que muitas vezes até passaram por uma situação semelhante, entendem, vão compreender, vão saber orientar. Esse assunto está surgindo bastante, muitas estão estudando cada vez mais sobre esse tema. Então, podem dar assistência, podem dar auxílio psicológico, dar orientação. Então, procurem ajuda psicológica para poder conseguir passar pela situação, entender. E não é culpada, não tem culpa. Tirem, Você não foi culpada. essa questão, discursos levem essa questão, se parente, amigo e tudo mais, trazerem esse tema, trazerem situação de relacionamento abusivo. Não joguem a questão para cima da pessoa, mas não sai porque não quer, não faz porque não quer. Entenda, porque uma das grandes coisas que a gente vai estar trazendo nessa semana é essa importância de entender o lado da vítima, pelo que a pessoa está passando, e que isso não é uma situação que ela escolheu estar e que está porque gosta. Ela está passando por uma situação e às vezes não está entendendo nem o que está acontecendo direito. Ou não se viu ainda nesse cenário. Quem está de fora pode estar percebendo. Ela que está passando. Então, por favor, tenham mais empatia. Minha amiga mandou mensagem ainda há pouco perguntando, né? Por que é tão difícil algumas pessoas serem humanas? E eu fiquei agora refletindo nisso durante esse finalzinho da live. Então é uma questão de humanidade. Perceber que você vive e convive com outras pessoas. Tenham empatia, um próximo, busquem compreender. E levem o conteúdo que vocês aprenderam, que vocês estão levando dessa live, que vocês entenderam dessa live para a vida de vocês, tanto para a vida própria quanto para outras pessoas, para estar orientando, aconselhando, dando sugestões, ajudando no que possível. Ô, Nicolas, as pessoas estão pedindo só o nome do livro. Chama Relações foi só o nome Destrutivas. do livro que eu estou vendo aqui também. Relações Destrutivas. Se ele é tão bom assim, porque eu me sinto tão mal. Se ele é tão bom assim, porque eu me sinto tão mal, né? Eu vou tentar achar ele em PDF. Se eu conseguir, eu te envio, Nicolas. Aí você disponibiliza. Se eu não me engano, tem sim na internet. E aí eu envio para vocês. Mas foi ótimo. Deixa eu ver se todo mundo está colocando aqui que foi excelente, incrível. Exatamente. Oi? O que eu não entendi que o Nicolas falou? Identificação no grupo do WhatsApp, por favor. Foi muito bom. Michele, pode fazer despedida, pode se despedir. Faltam uns 30 segundos para lá de encerrar, provavelmente. Gente, então muito obrigada. Colocou aqui que o tempo voou, viu? Então foi ótimo, né? A pessoa nem viu o tempo passar. Eu fico muito feliz. Obrigada pelas pessoas que ficaram aqui com a gente, que compartilharam. Foi um grande, imenso prazer poder
está levando e conseguindo também ter mais informações sobre o tema. E não se esqueça, vocês podem tudo. Pense nisso. Abração, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado, Fran. Obrigado, Michele. Obrigado a todo mundo que participou aí da live. Obrigada, boa noite a todos. Um beijo. Foi gente. maravilhoso. Muito prazer em te conhecer, viu, Fran? Da mesma forma, viu? Um abraço, Michele. Um abraço, Nicolas. Boa noite a todos vocês. Até Estão uma perguntando próxima. meu Insta. Teu Tem Insta? na O meu Insta, eu tô perguntando meu Insta. Eu posso digitar aqui, né? Pode ser, eu vou mandar para eles aqui no grupo e vou colocar no formulário. Precisam Beleza, então. lá para poder ter o. Então depois eles pegam lá. Certo. Vou te Beijo, adicionar gente. também. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até. Boa noite a todos. Tchau, tchau.